Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, Rainha das Famílias, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês para esse nosso encontro, que certamente faz parte de tantas outras reflexões que nós vamos precisar de fazer e que são de uma relevância capital para a formação de uma família, para a constituição de uma família e depois também para ajudar aquelas famílias já constituídas, os casais que já estão casados, a qualificarem a sua relação e, claro, em última instância também qualificarem a sua vida familiar. E o tema que hoje nós vamos tratar, que na verdade é uma espécie de tema fundamental, se nós compararmos com outros temas, certamente tem temas muito importantes, mas esse parece ocupar um lugar muito central, porque dele depende tantas outras coisas na relação, não só na relação de namorados e noivos, mas também na relação do casamento. E se a gente quisesse extrapolar ainda este tema sobre hoje, que é o tema do diálogo, ele também é de grande importância na relação, por exemplo, de pais e filhos, aqueles que depois no futuro vão ter filhos, na relação entre amigos, ou seja, o tema do diálogo, ele ocupa um lugar central nas nossas relações, né? Inclusive, se a gente pensa na nossa relação com o próprio Deus. É interessante porque se a gente toma a primeira página do livro do Gênesis, e se a gente lê com cuidado, né, a gente vai ver que Deus, ao criar o homem e ao colocá-lo na terra, né, a ideia do paraíso, na verdade, é a ideia da terra, apesar de que o paraíso tinha limites geográficos, mas aquilo era só, vamos dizer assim, um modo de construção semítica, para dizer que o Senhor definiu uma espécie de lugar de encontro com o homem, né? Mas o paraíso, na verdade, representa a terra. E a primeira coisa que Deus faz com o homem é falar com ele, ou seja, entrar no diálogo com ele, convidar o homem para entrar nessa relação dialógica com ele, ou seja, de diálogo. E todas as vezes que o diálogo, ou seja, este elemento que é presente nas nossas relações, aqui, é claro, eu vou privilegiar as relações dos namorados, de noivo e depois dos casados também, né? Todas as vezes que esse elemento é desqualificado, assim, quase como por um efeito em cadeia, tantas outras coisas passam a ser muito difíceis no casamento. É muito interessante, assim, conversando com os casais, e porque já sou padre há alguns anos, né? Então tenho que atender muitos casais, é muito interessante que muitos deles assim até verbalizam, tem alguma coisa que não está funcionando, preciso conversar com a minha esposa, né? Tem alguma coisa que não vai bem, a gente precisa tirar um tempo para falar sobre isso, né? Ou seja, todo mundo sente em maior ou menor intensidade, às vezes por causa, não é porque não seja importante o diálogo, mas porque às vezes não é que as pessoas sejam tão sensíveis, né? Mas todos nós sentimos em maior ou menor intensidade, sentimos essa necessidade do diálogo. Por isso, assim, este tema, ele ocupa um lugar capital, e eu queria pedir que vocês assim considerassem seriamente tudo o que eu vou dizer, não para ficar acusando o outro de um problema do diálogo, né? Mas que a gente começasse a refletir, sobretudo porque vocês estão numa relação, né? Que começássemos a refletir sobre o modo como nós estamos vivendo o diálogo nas nossas relações. E isto tem que nos acompanhar ao longo de todo um caminho das nossas relações. A gente tem que parar de ficar acusando o outro e começar a fazer sempre um processo assim de autocrítica, ou seja, devemos pensar assim, e eu, né? Sou eu quem devo mudar para o primeiro, sou eu quem devo me empenhar
para transformar essa realidade na minha vida, né? E um dos elementos que me parecem mais importantes, e vocês vão ver que aqui, e por isso eu penso que falando sobre isso a gente talvez descubra logo que talvez nós não dialoguemos realmente, né? É qual é o sentido dessa palavra, ou quando eu falo de diálogo, eu estou me referindo a quê? Né? Vocês sabem que o ser humano ele foi fazendo diversas experiências na sua própria vida. E ao fazer uma experiência nova, ele procurava dar um nome àquela experiência. Ou, quando digo experiência, vamos imaginar assim, é como um professor de botânica que entra na selva amazônica e começa a fazer pesquisa. Ele descobre lá uma planta que nunca foi catalogada. Quando ele olha para aquela planta, ele se pergunta, que nome eu vou dar a ela? Né? Então, primeiro tem a realidade. E depois, o homem procura dar nome a essa realidade. E o nome que ele dá, né, não é um nome qualquer. Né? O nome traz em si a essência da própria coisa. Hoje nós perdemos muito esta convicção de que os nomes eles não são simplesmente nomes, mas trazem em si, como eu disse, a essência da própria coisa, se referem propriamente à realidade, porque os nossos conceitos hoje, eles às vezes são tão polissêmicos, ou às vezes assim, a gente usa uma palavra em sentidos tão distintos que a gente acha agora que as palavras não têm sentido real. Né? Mas isso é muito interessante. Por que o homem chamou alguma coisa, uma experiência da sua vida como diálogo? E por que, chamando de diálogo, o que ele queria se referir, né, com esta palavra que guarda, de algum modo, a essência dessa experiência humana? Né? Então, diferente do que muitos pensam, porque a palavra diálogo tem este di no início, né? E nas nossas experiências, inclusive assim, quando a gente estuda, né, normalmente esse prefixo está ligado a uma realidade de dois, de dupla e assim por diante. A gente pensa que diálogo é quando duas pessoas estão conversando, por causa desse di inicial. Né? A gente logo imagina que só porque duas pessoas estão conversando, então elas estão praticando um diálogo. Né? Então a pergunta, isso é verdade ou não? Né? A resposta inicial é não é verdade. Duas pessoas podem estar conversando e não estar fazendo um diálogo. Qual é o sentido, ou melhor dizendo, qual é o sentido dessa palavra que se remete propriamente à realidade? Então, a palavra diálogo, na verdade, ela é formada por duas outras palavras e todas elas vêm do grego. A primeira é uma preposição, dia, que significa através de ou entre, né? Esse é o sentido da palavra diálogo, desculpa, da palavra dia. Aqui a gente lembra, por exemplo, a palavra diagnóstico, né? Então, gnose em grego significa conhecimento ou conhecer. Né? Então, a palavra dia diagnose, significa que a pessoa está querendo conhecer alguma coisa através de outros elementos. Então, por exemplo, você vai no médico e você relata um problema de saúde e o médico pede lá uma série de exames para vocês. Né? Então, o que ele está querendo fazer? Através daqueles exames, ele quer conhecer qual é a causa da sua doença ou qual a doença que você tem. Então, por isso, essa preposição dia, que não é o dia, é o dia, né, da palavra diálogo, essa preposição significa através de ou entre. E a palavra logos, que é uma palavra muito mais conhecida, daí vem todos os sufixos que nós usamos nas nossas palavras, por exemplo, cardiologia, por exemplo, odontologia, são todas palavras que usam aqui essa mesma radical logos. Né? Então a palavra logos, ou este radical logos, ele significa palavra, verbo, pensamento, pode significar verdade. Né? Então todos a palavra logos tem todos esses significados. Então, se nós juntarmos agora estas duas palavras, essa preposição dia com a palavra logos, então a gente vai dizer que diálogo significa uma verdade ou um pensamento ou uma palavra ou um verbo que nós estamos querendo procurar através de alguma coisa. Então esse é o sentido da palavra diálogo. Isso significa que então diálogo ou dialogar é este ato de duas pessoas, porque realmente o diálogo normalmente se dá entre duas pessoas, e quando é um diálogo interno, eu me torno interlocutor, por isso, ainda que não no sentido real, há também dois que falam, porque eu me faço de interlocutor de mim mesmo. Né? Então é uma espécie de eu e tu que não real, mas que existem no diálogo que eu entabulo dentro de mim. Né?
mas é este ato de duas pessoas que estão procurando juntas uma verdade entre a palavra que um e outro está dizendo. Então, é como se a gente colocasse duas pessoas, uma de frente da outra, né? E essas duas estão dizendo alguma coisa, estão falando alguma coisa, e neste espaço que existe entre essas duas pessoas, ou seja, no espaço entre o que uma diz e o que outra diz, eles estão tentando encontrar uma verdade que eles se dão conta de não possuir sozinho. Então, entre estas palavras ditas, se está procurando uma verdade que alguém tem consciência de individualmente não possuir ainda. E por isso se vale, inclusive, no sentido positivo, da relação com o outro para descobrir aquilo que sozinho a pessoa não tem ou não possui. Por isso que a gente pode dizer que o diálogo, na verdade, é um espaço, a gente pode falar de discernimento, de compreensão, de entendimento. Então, o diálogo, na verdade, é este espaço que pode também ser criado entre mais do que duas pessoas. A gente pode, inclusive, fazer discernimento coletivo, a gente pode fazer um diálogo coletivo com 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. Mas o diálogo, então, é este espaço interpessoal onde duas pessoas estão tentando juntas compreender uma verdade que vai para além daquilo que eles já sabem individualmente. Então, já aqui a gente tem que começar a se perguntar, eu e essa pessoa com quem eu namoro, sou noivo, sou casado, realmente dialogamos ou não? Porque muitas vezes a gente, como disse, fala um monte de coisas, mas não necessariamente é este espaço interpessoal de relação. E aqui há um elemento muito interessante que é esta, vamos dizer assim, esta realidade do espaço. Tem um texto muito bonito na Bíblia que diz que Deus falava entre os dois querubins que estavam sobre a arca. Então, a gente sabe do texto bíblico que a arca foi feita de madeira de acácia, foi coberta por ouro, tinha umas varas que levavam esta arca da aliança, e sobre ela tinha uma tampa que se chamava propiciatório, e tinha dois querubins com as asas estendidas para frente. E quando Deus falava com Moisés, e depois quando falava também ao longo da história com o povo, várias vezes o texto dizia que de entre os querubins vinha aquela palavra. Então, aqui a gente nota que o diálogo, que é uma realidade própria divina, é justamente criar este espaço onde entre dois emerge uma verdade, emerge uma palavra que eles não compreenderiam sozinhos. Então esse é o sentido da palavra diálogo. E para que a gente, de fato, empreenda, vamos dizer assim, um caminho dialógico, ou seja, para que duas pessoas entrem realmente num diálogo, eles têm que ter algumas disposições prévias, porque senão a gente normalmente transforma esse momento de encontro em monólogo a dois. Então, eu queria apresentar a vocês aqui algumas disponibilidades que a gente tem para juntos dialogar realmente. E é o que, na verdade, vai dizer se nós estamos dialogando ou não, porque o diálogo verdadeiro depende destas predisposições. Então, a primeira coisa é que, num diálogo verdadeiro, os dois têm que estar disponíveis a procurar uma verdade sem pretensão de possuí-la ou conhecê-la. E esse é um negócio muito difícil. Hoje, por causa de uma série de razões, e sobretudo, e vocês vão me ouvir falar isso talvez outras vezes, como hoje todos nós temos voz para dizer alguma coisa que a gente pensa, isto se dá sobretudo por causa do advento das redes sociais. No passado, se a gente pensava assim, quem podia falar alguma coisa? Era só alguém que tinha um grande diploma, um grande conhecimento, que tinha sido provado e comprovado. Este ganhava uma cátedra para poder ensinar. É muito interessante isso, só me perdoe, eu vou fazendo certos excursos para que a gente assim aprofunde a reflexão. Durante o tempo assim chamado da escolástica na Idade Média, que foi mais ou menos ali do século XII até mais ou menos o século XV, XVI, que foram a etapa do surgimento das grandes universidades, para que uma pessoa desse aula, ela tinha que passar por uma série de etapas no seu caminho. Então, primeiro, ela era um discípulo, ela estudava, ia lá para a academia, para a faculdade, e começava a estudar. Depois, ela precisava provar o seu conhecimento.
E aí ela tinha que fazer, como nós fazemos hoje, né, essas etapas de pesquisa e de desenvolvimento de tese. Hoje nós chamamos isso de mestrado e doutorado. Naquela época não tinha estes nomes, né? Mas ele tinha que empreender um processo de pesquisa e de proposição de uma tese. Quando chegava um determinado momento, aquela pessoa precisava provar o seu conhecimento e aí era proposto um debate público que se chamava questiones disputatis. Ele tinha que entrar em disputa com alguém para poder provar a sua reflexão, né? Quando ela conseguia entrar nessas disputas, aí ela poderia começar a dar as aulas, né? É claro que eu não estou fazendo uma construção histórica literal, né? Mas só para mostrar para vocês como a coisa se dava. E no início, ela recebia um título de simplesmente leitor. Quem era o professor, assim, que começava a sua carreira de professor na universidade? Ele simplesmente lia o que o outro tinha escrito, né? Então ele recebia o título de leitor. Leitor, por exemplo, em Sacra Escritura, leitor em teologia, ele ia simplesmente ler. E naquela época tinha um livro muito famoso que se chamava Sentenças de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo foi um grande autor do século XI e que escreveu uma série de sentenças teológicas, quase como um resumo assim da teologia, escreveu grandes livros, né? Então, o que as pessoas faziam? O professor de teologia ia e lia aquele texto, né? Depois, ele, para começar a falar daquilo que ele mesmo tinha entendido, ou seja, fazer as suas glossas, glossa vem de língua, né? Ou seja, dar os seus pitacos, né? Ele tinha que passar por uma espécie de outro exame que se chamava Questiones quod libetalis, ou seja, ele era levado no auditório, mais ou menos como esse nosso aqui, toda a universidade vinha para esse auditório e todo mundo podia perguntar qualquer coisa sobre qualquer tema e ele tinha que responder na hora, né? E se ele não soubesse responder, ele era escorraçado, ou seja, ele não sabe de nada. Aí ele podia começar a ensinar a sua teoria, a sua teologia. Então, imagina, olha quanto o cara tinha que aprender para ser um catedrático, né? Hoje a gente tem a cátedra dos idiotas, que é aquele que todo mundo fala, tudo que vem na cabeça, todo mundo hoje se acha tutólogo, entendeu? Dá pitaco sobre tudo, fala sobre tudo, de qualquer coisa a gente acha que a gente sabe, né? Porque hoje a gente tem voz, né? O que antes era conversa de botequim, que os amigos tomavam umas pingas e iam lá e falavam besteira uns para os outros, agora a gente pode falar isso no Instagram, né? E aí a gente começa a ter essa ideia de que nós somos donos da verdade. De que nós sabemos tudo, que nós já possuímos toda a verdade. E aí esse é um dos grandes problemas que nós temos, né? Ao entrar no diálogo, alguém que já tem esta pretensão de possuir a verdade, de conhecê-la, ele nem vai querer dialogar, porque ele nem precisa procurar a verdade, né? Gente, aqui um pequeno parênteses, quando eu falo de verdade, eu não estou falando de verdade só no sentido assim especulativo, do tipo assim, uma realidade científica, não é isso não. A verdade também é alguma coisa muito prática na nossa vida. Por exemplo, né? O que nós devemos fazer para melhorar a nossa relação? O que tem errado em mim? O que tem errado em você? Depois, quando a gente é casado, como é que nós vamos educar melhor os nossos filhos? Como é que nós vamos tratar esta questão que nós estamos enfrentando de dificuldade? Que pode nem ser com o casamento, pode ser uma dificuldade externa, não alheia, externa à própria relação matrimonial, de namoro, de noivado, né? Então, se eu já acho que eu tenho a verdade, eu não tenho minimamente disposição de procurá-la porque eu já acho que eu possuo. Por isso, uma das disponibilidades do diálogo é essa grande humildade que nós temos diante da vida. Esses dias para trás, conversando com uma pessoa conhecida, a gente estava falando sobre um problema, uma situação de alguém que estava fazendo juízos assim, muito apressados sobre um determinado grupo, né? E ele falou uma coisa verdade, eu conheço o padre fulano de tal, eu conheço o padre fulano de tal, que estudou muitíssimo e que tem assim toda a delicadeza de falar alguma coisa, comentar alguma coisa de teologia, e esta pessoa aqui, que nunca estudou teologia na vida dela, está achando que tem que ensinar Deus e o mundo, e é melhor do que o Papa, do que o Bispo, do que todo mundo, né? Esta é a pretensão que nós temos hoje, infelizmente. E por isso, tantas vezes a gente vai conversar e, na verdade, não estamos dialogando, porque, na verdade, a gente está tentando impor sobre o outro a verdade que eu já possuo, ao invés de procurar essa verdade com a pessoa, de tentar entender com esta pessoa a verdade. Então, a primeira disposição é perder essa pretensão. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo, eu não vejo tudo. Então, por exemplo, aqui nós estamos nesse grande salão.
se alguém me perguntasse assim, sem mexer a cabeça, padre, descreve aquilo que o senhor está vendo. O que eu descrevo aqui é o que os meus olhos estão vendo. E ainda tem um filtro, meu óculos, entendeu? Se eu tirar o óculos, eu estou vendo completamente embaçado, né? Para usar o texto do Evangelho desses dias para trás, eu vejo homens como árvores, né? Eu não estou vendo absolutamente nada, né? Preciso colocar o meu óculos para ver, né? Então, o que eu vejo do mundo é de um ponto de vista. E eu vejo as coisas do mundo deste ponto de vista ainda com os filtros que eu tenho, que são os filtros da minha educação, do meu temperamento, que são os filtros das experiências que eu vivi na vida, que são os filtros da família em que eu vivi, da cultura em que eu vim. E a realidade é muito maior do que isso. Gente, se a gente pensa assim na vida de uma pessoa, e eu vou dizer isso como padre, que tenho que ouvir as pessoas, isso é uma coisa muito interessante. Eu já cometi erros gravíssimos, por quê? Porque não considerei certas coisas, ou não tive a paciência de perguntar para a pessoa, mas isso aqui, mas aquilo ali, mas isso aqui, né? Ou seja, o que acontece com facilidade, a realidade do mundo, ou a realidade que envolve as pessoas, é muito mais do que nós podemos conhecer. Ou seja, da realidade como um todo, nós só vemos um recorte dela, e esse recorte que a gente vê, a gente ainda vê de um ponto de vista viciado por tudo aquilo que nós temos, né? Então, essa pretensão de conhecer a verdade, ela é uma pretensão irreal. Nós não somos capazes de conhecer a verdade sozinho, né? Sobre absolutamente nada. Imagina uma relação, né? Vocês que se relacionam, são namorados e noivos, vocês sabem. Pensem em vocês mesmos. Quando a sua namorada, o seu noivo, o seu esposo fala alguma coisa de você, lá, muitas vezes isso acontece, é porque ele não sabe isto que está dentro de mim, né? Ele não é capaz de ver isso que está dentro de mim. Então, sobre a realidade das relações, da vida das pessoas, das famílias, nós vemos um fragmento da realidade e ainda vemos este fragmento da realidade sob um ponto de vista que é nosso, e este ponto de vista que é nosso ainda sofre todos os filtros que nós recebemos. A partir disso a gente nota como nós precisamos ser cuidadosos. Se a gente quisesse aqui usar uma imagem bíblica, né? Nós devemos nos aproximar, podemos dizer assim, das pessoas e do diálogo, como Moisés que se aproxima da sarça ardente, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o solo em que tu pisas é sagrado. Ou seja, nós vamos encontrar uma realidade diante da qual nós temos que dobrar a nossa cabeça. Perder essa pretensão de que eu sei, eu já sei, né? Quantas vezes as pessoas falam, não, eu já sei disso, né? Sabe nada, você é um ignorante. Sabe absolutamente nada. Então, esse desejo de procurar juntos uma verdade que nós não possuímos, que nós temos convicção de não possuirmos. E por isso devemos perder essa pretensão de conhecer a verdade, de saber da verdade, de possuir a verdade. É claro, né? Eu tenho algumas convicções, eu vejo a partir de um ponto de vista, mas eu não possuo a verdade sozinho, né? Por isso que o diálogo, meus irmãos, ele é tão importante, porque sozinho é difícil. Com mais um, eu tenho uma possibilidade muito mais ampliada de conhecer a verdade. Então, se eu me abro ao diálogo, se eu perco essa pretensão, se eu tenho disponibilidade de entrar no diálogo, cresce muito, pelo menos duplica, se somos dois, né? Pelo menos duplica a possibilidade de nós encontrarmos juntos uma verdade que é muito maior daquilo que cada um de nós sabe, né? Então, essa é a primeira disponibilidade. A segunda disponibilidade, e eu estou aqui colocando em ordem de importância, né? É a disponibilidade de ouvir com atenção pessoal o outro. A primeira coisa no diálogo que nós devemos fazer é disponibilidade de ouvir, sobretudo aqueles que têm temperamento mais comunicativo e mais expansivo e que fala mais. E aqui, gente, vocês vão me ver falar isso assim, várias vezes, né? Neste caso, ainda, as mulheres, mesmo quando elas são mais retraídas, elas têm maior disponibilidade de falar. Isto não é uma questão assim de defeito da mulher, isto é uma característica feminina que tem a ver com o nível de testosterona sobre a qual elas são submetidas durante a gravidez. Tá bom? Então, o homem tem 20 vezes mais testosterona no seu organismo que a mulher. E isto cria algumas condições
psíquicas e físicas no homem que não cria na mulher. Quanto maior o nível de testosterona numa pessoa, mais tardiamente ele desenvolve a capacidade de comunicação e de interação interpessoal. Então, por causa disso, as mulheres já têm, por natureza, maior disposição de falar. Por isso que muitas vezes, ai, padre, eu falo, ele não fala nada, né? Isso acontece com vocês, não, né? Só lá na Patagônia, né? Certamente, né? Padre, mas ele não fala nada, né? É claro, tem homem que vai se escorar na testosterona para falar que é a testosterona, entendeu? Não é a testosterona só, né? Às vezes é a preguiça de dialogar, a falta de disponibilidade, né? Mas tem um constitutivo natural. Então, já as mulheres, por natureza, têm maior facilidade. Então, por isso, mulheres atentas. É importante falar, mas em primeiro lugar, é importante ouvir, né? E aí, padre, mas se os dois têm que ouvir, quem vai falar? Dá prioridade a quem tem mais dificuldade, entendeu? De se expressar, que se sente talvez mais constrangido se o outro fala mais rápido, né? Porque às vezes na relação acontece isso. Se um fala, e sobretudo se é muito impositivo, se a fala é uma fala assim, podemos dizer, mais agressiva, mais forte, o outro que é mais fechado, um tipo fleumático, por exemplo, não vai conseguir depois se abrir e falar, entendeu? Então, aqui tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, essa disponibilidade de ouvir. E, sobretudo, ouvir com atenção pessoal. Eu fiz questão de colocar essa qualidade, né, da atenção pessoal, porque hoje, infelizmente, a gente pode ouvir no sentido fisiológico, mas nós não estamos ouvindo no sentido de uma relação interpessoal. Ou seja, estou realmente atento àquilo que a pessoa está dizendo. E um dos grandes inimigos disto é o celular. Hoje a gente sabe muito bem, claro, o celular tem muita coisa boa, tem muita vantagem, nos oferece uma possibilidade enorme, mas a gente tem que assim considerar que o uso constante das telas, e sobretudo não é só o problema da tela, é a tela com a multiplicidade de elementos que isto faz, cria uma interação enorme, né? Você muda do WhatsApp para o Instagram, do Instagram para o e-mail, do e-mail para o telefone, e junta o celular com o computador e com outras coisas, né? O que está acontecendo conosco? Nós estamos nos tornando pessoas dispersas. Não somos capazes de concentrar a nossa atenção num ponto. Eu não sei que idade tem vocês, mas eu nasci numa época que não tinha computador, celular. Para vocês terem noção, eu tenho 43 anos de idade. Eu fui ter o meu primeiro smartphone em 2013. Eu nunca tinha tido celular na minha vida até 2007. Isso parece muito estranho para quem nasceu depois disso, ou pelo menos na sua adolescência já estava nesta fase e por isso cresceu com o celular, né? Hoje, por que eu estou falando sobre isso? Né? Para justificar essa coisa da dispersão. Em 2009 eu fui para a Itália para fazer mestrado e eu não tinha celular. Quando eu voltei da Itália em 2012 para começar o meu doutorado, eu tive um celular. Eu notei uma diferença muito grande entre a minha capacidade de leitura e de concentração do tempo do mestrado para o tempo do doutorado. E eu noto que o uso do celular, do computador, atinge muito isso. Porque depois de 2013 até agora eu estou usando e noto que, em crescendo, eu estou perdendo capacidade de concentração. Porque o tempo todo as coisas estão me solicitando, né? O tempo todo tem uma mensagem chegando, tem um e-mail que chega, é o telefone que toca simultaneamente com o WhatsApp e assim por diante, né? Então a gente não é capaz de se concentrar no ponto. E quando nós estamos dialogando, o ponto de concentração é a outra pessoa que está diante de mim, este tu. E eu preciso ouvi-la com essa atenção pessoal. Ou seja, é uma pessoa que está dentro de mim, que está tentando comunicar a mim alguma coisa, e eu preciso estar atento para não escapar nada, porque juntos queremos procurar a verdade. Isto é ainda mais difícil quando eu não concordo com aquela coisa que está sendo dita, e quando aquilo que a pessoa diz causa algum incômodo a mim. Isto exige de mim ainda mais atenção pessoal. Quando a pessoa, por exemplo, começa a falar, de repente, de um defeito, começa a me apontar um problema que eu não gostaria de ver, quando ela começa a trazer para a relação e para o diálogo temas que eu preferiria evitar, aí a facilidade de escapar é muito grande. E, sobretudo, como eu disse, não é só o celular, né? A gente arruma um subterfúgio de travar.
Acho que todos nós já nos conversamos com alguém, você tem a impressão que a pessoa não está te ouvindo. Às vezes a gente fala, você está me ouvindo, né? Eu, durante muitos anos, por 14 anos, fui formador no seminário. E comecei a me dar conta que às vezes dava formação para os meninos, ou às vezes para os meus alunos, eu sou professor até hoje, né? E às vezes eu pergunto para eles, vocês estão me entendendo? Eles, não, estamos sim. Então repete o que eu falei. Ou seja, diga de novo, né? Para ver se a pessoa estava atenta realmente àquilo que eu estava dizendo. Então tem que ter uma atenção pessoal. Sobretudo, como eu disse, quando aquilo que está falando me incomoda. Eu preciso fazer realmente um empenho, tenho que ter realmente um empenho interior para me manter atento diante daquilo que está me custando, está me incomodando. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem que se lembrar, né? A disponibilidade para o diálogo, na verdade, é uma atitude de amor. Eu não teria nenhuma dificuldade de dizer que alguém, se o faz voluntariamente, porque pode não fazer voluntariamente, né? Se alguém voluntariamente está rejeitando o diálogo, eu colocaria um ponto de interrogação bastante sério se realmente aquele amor que a pessoa professa ter, se ele é realmente verdadeiro. Se alguém fica rejeitando dialogar. Então, o diálogo é uma prova de amor. Eu amo essa pessoa e quero com ela entender alguma coisa para o bem da nossa relação, para aprofundar a nossa relação, para melhorar essa relação, para dar passos nessa relação. Então, é muitíssimo importante essa disponibilidade da escuta. A terceira disponibilidade requerida também é a coragem de dizer francamente o que se pensa. Hoje, infelizmente, a gente vive uma situação assim, muito delicada, né? Quem vai convivendo perto de mim sabe que assim, eu sou uma pessoa que realmente eu dou esta palestra sobre o diálogo, mas levo ela bastante a sério. Ou seja, com as pessoas que estão perto de mim, eu me empenho seriamente para dialogar, né? Só que hoje a gente vive uma situação muito difícil, porque entrar no diálogo exige disposição de ouvir, certamente, mas também exige uma disposição de dizer francamente o que eu penso. Ou seja, se eu penso alguma coisa, não dá para tergiversar, eu tenho que dizer aquilo que eu penso. E como existe uma situação assim de muita sensibilidade hoje, dialogar é extremamente difícil, porque qualquer coisa que você fala, as pessoas logo acham ruim, todo mundo muito sensível, é um emotivismo danado, assim, qualquer coisa que você fala, as pessoas já acham ruim, já acham que você não ama ela mais, né? Que você está ofendendo ela, né? Às vezes quando eu mando no WhatsApp alguma resposta, né, eu faço questão de colocar assim entre aspas, estou dizendo delicadamente, dá para não ler como se eu estivesse gritando, entendeu? Porque, sobretudo quando a gente escreve, a pessoa que está lendo de lá pode achar que eu estou escrevendo gritando, entendeu? Às vezes, esse dia para trás, uma pessoa que eu conheço me mandou respostas e eu estava assim, atribulado com um monte de coisa para ver, e as respostas eram todas assim, monossílabas, né? Aí ela disse para mim assim, ou manda um joinha, o Max que está aqui já recebeu vários joinhas, né? Ele pergunta uma coisa, eu só faço assim, né? Ela pergunta, o senhor está muito monossílabo, o senhor está com raiva, né? Eu coloquei entre parênteses assim, dito delicadamente, não. Não estou com raiva, só estou com muito trabalho, né? Não dá para ficar prolongando a conversa. Mas muito difícil. E tem um outro problema. Como as nossas relações, elas são relações inseguras, e sobretudo vocês mulheres, me perdoem dizer assim, eu vou dizer sempre com muita clareza e franqueza para vocês, que estão namorando, estão noivas, como hoje encontrar um bom homem, ponto. Encontrar um bom homem que queira casar, o segundo ponto, entendeu? Está uma coisa bastante difícil, quando vocês encontram alguém, mais ou menos, vocês têm um medo miserável de perder essa pessoa, aí vocês perdem a coragem de dizer qualquer coisa para aquela pessoa que possa minimamente colocar em perigo aquela relação. E aí perdem a franqueza da relação, perdem a disponibilidade de dizer com franqueza o que sentem, o que pensam e assim por diante. Então, é muito importante eu dizer aquilo que realmente eu penso. Por quê? Porque pode ser errado, pode ser que seja só um ponto de vista, pode ser um monte de coisa, mas feliz ou infelizmente, isto é o que eu penso, é isto que eu vejo. Vou voltar, por exemplo, da sala. Se alguém me perguntasse, padre, descreve essa sala. O que eu posso descrever é isso que está aqui no meu campo de visão. Eu não posso falar o que está atrás de mim, entendeu? Eu não estou vendo isto. Tudo bem, isso aqui não é a sala toda, mas é aquilo que eu vejo. Alguém pode dizer, padre, mas tem alguma coisa que o senhor não está vendo. Ótimo, então me diz o que eu não estou vendo. Mas o que eu vejo é isto.
Agora, é claro, gente, dizer uma coisa com franqueza, e aí muita gente pensa erradamente nisso, né? Dizer uma coisa com franqueza, e sobretudo aqueles que têm temperamento mais irascível, tipo colérico, né? Ou aqueles que são muito impositores da sua própria verdade, né? Dizer uma coisa com clareza não significa patrolar as pessoas. Sai falando de qualquer jeito, em qualquer momento, qualquer palavra, sem considerar que o que eu vou falar tem que ser dito com delicadeza. Tem que ser dito com as melhores palavras, porque quando eu vou falar com alguém, eu tenho que expressar-me da maneira mais exata possível, para que aquela pessoa realmente entenda o que eu vou dizer. Vocês vão ver convivendo comigo, e aqui nas palestras vai ficar assim, evidente isso, que às vezes eu falo uma coisa, não, peraí, não é isso não, eu quero dizer uma outra coisa, peraí. Para dizer mais precisamente, é isto que eu quero dizer, e às vezes é assim, é o esforço, é o empenho sincero de traduzir em palavras aquilo que realmente eu sinto, aquilo que realmente eu penso, aquilo que realmente eu vejo, né? Então, falar sempre com delicadeza, com as melhores palavras, procurar a palavra certa para dizer uma coisa, falar aquela palavra também com a maior clareza o possível, e sobretudo considerando quem é o meu interlocutor. Eu me lembro quando ainda era seminarista, não era padre, eu era coordenador de um grupo de jovens lá no Santuário Basílica Sagrada Família, né? E lá éramos vários jovens envolvidos naquele grupo, né? E tinha um, né, que era assim o bruto, né? O ogro, né? O Shrek, né? Ele era assim todo, né? Assim, cara feia e tudo mais, que ele ajudava assim um pouco, a gente ajudava nas coisas de acolhida do grupo, os trabalhos mais, porque ele era fortão, os trabalhos pesados do grupo, e tinha uma menina que cantava comigo lá no Ministério de Música, que era toda meiguinha, delicada, né? Então, com o Juliano, que era lá o brutão, podia bater fácil, né? Com aquele você tinha que tirar a flor, começar falando, olha como o céu hoje está bonito, Kelly. Você viu que beleza as flores lá fora, né? Aí ela ficava toda tranquila, você dizia, pois é, Kelly, sabe? Eu acho que aquela música podia ser diferente, entendeu? Então, eu tenho que considerar quem é esta pessoa que está falando comigo. Né? Porque para algumas pessoas, basta eu dizer com clareza uma palavra ou ir direto ao ponto que resolve. Outras, se você não começar, né, com a criação do mundo, passar pelo Evangelho até o Apocalipse, dar uma volta miserável, ela não vai aceitar o que você tem para falar, entendeu? Então tem que considerar o interlocutor. Então, falar com franqueza, com coragem, com disponibilidade assim de dizer o que se pensa, mas com delicadeza, com as melhores palavras, com a maior clareza possível, considerando quem é o interlocutor. Isso é a terceira disponibilidade. A quarta disponibilidade é a não imposição da própria verdade. É claro, dizer com franqueza significa expor com clareza o que eu penso, mas não pode ser impor o que eu penso. Porque se é verdade o que eu penso, a verdade impõe-se por si mesma, porque ela é a verdade. E nós, como seres humanos, procuramos a verdade. Se é a verdade, então ela vai se impor. Né? Ainda que demore um tempo, ainda que a gente tenha que pensar, ainda que a gente tenha que conversar mais, né? Mas nós não podemos impor a própria verdade sobre as pessoas. E aqui tem um elemento muito importante. Isto exige de nós uma grande reflexão prévia, justamente para que eu tome consciência de que aquela parte que eu vejo da realidade é muito pequena. Que o meu ponto de vista é só um ponto de vista. Né? Que é necessário uma grande liberdade interior para não ter medo, inclusive, de que aquela minha opinião não seja aceita. Então, a gente tem que ter uma liberdade interior. A gente diz com franqueza, a gente diz o que pensa, diz com clareza, mas com aquela liberdade interior de que, se aquilo não for a verdade, não tem problema. Estou disposto a abrir mão dela. Então, expor a verdade é justamente abrir o meu coração para que o outro conheça, do mesmo jeito ele abre o seu para que eu conheça, e a gente neste ir e vir da palavra, a gente vai procurar aquela palavra que a gente ainda não entendeu juntos. Né? E aqui,
eu falei de falar e a disponibilidade de expor sem impor, né? Isto requer também, e eu acho que isso a gente precisa fazer muito, né? Pensar sobre o que a gente vai dizer. De novo, eu volto ao problema hoje da cátedra dos idiotas, ou seja, a gente fica falando um monte de coisa, repetindo jargões e tudo mais, né? Sem pensar no que a gente está falando. E às vezes a gente está falando um monte de coisa que nem correspondem realmente àquilo que a gente pensa. Então é preciso assim, muita reflexão prévia. É claro, gente, a depender do tipo do assunto, né? Se a gente vai conversar de coisas mais simples, isso requer uma reflexão menor. Se aquilo que a gente vai conversar é mais exigente, requer uma reflexão prévia bastante séria. Né? Por isso, daqui a pouco eu vou falar, um dos conselhos que eu vou dar às vezes é importante, inclusive, marcar dia para o diálogo, até para ter tempo de pensar antes do que você vai falar, entendeu? Para ter tempo de refletir. E a quinta disposição, que na verdade está conectada com isto, né? A quinta disponibilidade requerida para o diálogo, é que uma vez que a gente entende uma verdade, que pode não ser aquilo que eu penso, pode ser o que o outro pensa, pode ser o que eu penso e não é o que o outro pensa. E pode ser uma coisa completamente diferente do que nós pensamos inicialmente. Mas quando a gente entende que a verdade é a verdade, isso é uma coisa fundamental. Nós temos que aderir a ela, temos que abandonar tudo para ficar com aquela verdade. Para não ficar especulativamente falando só, vamos imaginar um casal está, por exemplo, sei lá, pensando assim, realmente a gente entendeu que precisa dar rapidamente o passo para marcar o nosso casamento. Eu entendi esta verdade. Tem que marcar no outro dia, entendeu? Porque se nós entendemos a verdade e não damos este passo, isso é desonestidade intelectual. E nós estamos compactuando em certa medida com a mentira. Porque a gente não erra só quando a gente faz uma coisa errada. Quando a gente deixa de fazer o bem também, isso é um erro. Então, se eu sei que eu devo fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Claro, gente, quando eu digo verdade, eu brinquei aqui de marcar o casamento no outro dia, é claro que o entendimento da prática da verdade envolve uma série de elementos. Né? Não é só assim, eu entendo agora e já sai, né, patrolando tudo. Né? Não, eu entendo depois como vou fazer, como vou colocar isso em prática. Mas uma coisa é importante, eu entendi o que é o certo, o que é o bem, o que é verdadeiro. Eu entendi, nós entendemos juntos, na verdade, o que nós devemos fazer, então nós temos que nos mover naquela direção. Não dá para a gente, vamos dizer assim, continuar fingindo que a gente não sabe o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. A gente tem que se mover naquela direção. Agora, uma coisa muito importante, o que não é o diálogo. Então, a partir disso, eu queria dizer o que não é o diálogo. Então, em primeiro lugar, o diálogo não é um monólogo de duas pessoas. Ou seja, duas pessoas que estão simplesmente falando o que pensam, sem se importar com a procura da verdade e sem, sobretudo, se importar que nesta procura da verdade tem outro que está me ajudando e que vê o mundo diferente de mim, que tem uma sensibilidade diferente da minha, que está percebendo algo que eu não estou, que tem conhecimentos que eu não tenho, que entende de uma maneira que eu não entendo. Então, o diálogo não é um monólogo de duas pessoas. Depois, uma coisa também que é muito importante, e eu gostaria de dizer isso para vocês, o diálogo não é um campo de batalha onde duas pessoas estão litigando para ver quem vence. Isso, guardem uma coisa no coração de vocês. Numa relação de namoro, de noivado e de casamento, ou os dois ganham ou os dois perdem. Não tem jeito de um ganhar e o outro vencer. Ou os dois ganham porque entenderam a verdade, porque vão cumprir a verdade, ou os dois perderam. Se alguém tem a pretensão de vencer o namorado, de vencer a namorada, de vencer o esposo ou de vencer a esposa, não está dialogando. Isto não é diálogo, isso é combate. Isso não se faz em relação. É claro que, gente, de novo vamos voltar lá ao problema do emotivismo. Né? É claro que, às vezes, o diálogo é exigente, às vezes a verdade, por nos incomodar, ou por descobrir certas mentiras, ou por tocar certas feridas, às vezes a verdade dói. E não está dito que entre duas pessoas que se amam, quando dialogam, a coisa não possa aquecer-se, ou seja, de vez em quando tem arranca-rabo mesmo, de vez em quando sai faísca. Isto não é um problema numa relação séria, e sobretudo numa relação madura.
Porque tem alguma coisa que dá fundamento a tudo aquilo, que inclusive suporta, acolhe e permite tudo aquilo que é o amor. Entre duas pessoas que se amam, tem um outro elemento a ser considerado, que é o perdão. Se necessário fosse, num diálogo meio truncado, também saber perdoar. Por isso a gente não pode evitar também todos os conflitos nesta vida. Não, algumas coisas a gente tem que ir para o conflito mesmo, não tem jeito. É até importante, às vezes, que haja uma certa tensão, porque às vezes é isso que desmascara assim, o monólogo a dois, é isso que às vezes coloca realmente à prova se os dois estão querendo ou não estão querendo procurar a verdade. Então não está dito que num diálogo haja momentos de tensão, de dificuldade, que exigem inclusive um amadurecimento no amor para suportar aquela circunstância. Agora, uma coisa é isto, né? Que involuntariamente ou por circunstâncias alheias à minha própria vontade. Outra coisa é quando eu tento impor. E aqui tem uma outra coisa sobre a qual eu tenho que dizer, que eu acho que é muito importante, que sobretudo hoje, assim, existem muitas relações, mas muitas relações que são doentes. Pessoas que estão adoecidas e estão entrando nas relações, ou por carência, ou por experiência anterior que é negativa. E aí entra nas relações, e essa coisa de medir força, a chantagem emocional, o jogo, entendeu? Isto é típico de uma relação doente. Isto não é diálogo. E sobretudo, vocês homens que são menos dados assim à afetividade, né, tendem a ficar jogando muito com os afetos das meninas, que são mais sensíveis. Isto é desonestidade intelectual. Desonestidade é da relação, melhor dizendo. É desonestidade. Para se impor, para vencer, fica com aquele jogo com ameaça. Ameaçando, mesmo que a ameaça não seja explícita, né? As ameaças silenciosas que vão se dando e que escravizam a outra pessoa. Isto não é justo. Isto nem é diálogo e nem é justo numa relação. Então, não é um lugar de impor afetivamente para ver quem vence, impor-se moralmente sobre o outro. Ainda que de vez em quando possa haver tensão. Pois tem um outro elemento que às vezes parece diálogo, e tem gente que é mestre em fazer isso, né? Diálogo também não é um encontro diplomático onde eu dou um jeitinho para o outro pensar como eu, entendeu? Eu sei fazer ele pensar do jeitinho que eu quero, né? Isso também não é diálogo. Claro, se a gente entende diplomacia como alguém que conversa com educação, com delicadeza, vamos dizer assim, que é cortês, é um gentleman, uma senhora, né, uma lady, assim, na hora de falar, ótimo. Então, se entendido assim, podemos dizer. Mas enquanto diplomático entendido como uma maneira de manobrar as coisas para que elas saiam como eu quero, isso não é diálogo, isso acontece tantas vezes. A gente vai sabendo como jogar com as palavras, jogar com a realidade. A gente sabe como tratar a questão para envolver o outro e para levar o outro a pensar como a gente. Isto não é diálogo. Isto é desonesto também do ponto de vista das relações. E aqui eu queria, de novo, para ir caminhando para o final, eu queria dar 5 lembretes importantes para vocês a partir de hoje a respeito do diálogo. Em primeiro lugar, a gente precisa rezar pedindo a Deus oportunidade de um bom diálogo, de acontecer um bom diálogo. Lembre-se que Deus, por primeiro, quer que as nossas relações sejam boas, profundas, verdadeiras. Deus, por primeiro, quer isto. E Ele quer, talvez, muito mais do que nós pensemos, de que Ele realmente quer que as nossas relações sejam boas, que a gente encontre essa verdade, que nasça e cresça o amor, que ele se aprofunde, que se fortaleça. E às vezes a gente vê assim que está difícil dialogar, a gente não encontra um momento oportuno, a gente não encontra assim um jeito de chegar na pessoa. Eu já fiz isso assim várias vezes, essa experiência, mas várias mesmo. Eu preciso dialogar com alguém, sei que o diálogo com essa pessoa está difícil, eu sei que ela vai ter dificuldade de ouvir o que eu tenho para dizer, ou eu sei que está me custando muito conversar com essa pessoa porque ela me feriu, porque custa-me todas as vezes que a gente tem que tocar no mesmo assunto. Ou às vezes a gente não está achando o momento, assim, parece que a gente não acha brecha para entrar para tratar de um tema. A gente tem que começar a rezar e pedir ao Senhor, nos dê a possibilidade de
dialogar, né? Eu já fiz isso várias vezes e é muito curioso, né? Às vezes, assim, tem um problema para ser resolvido, eu, assim, por temperamento, mas também pela minha família. Esse tempo atrás eu brinquei, né? Eu fui fazer formação para os professores do colégio, e dizer, olha, gente, eu sou assim, tá bom? Se vocês participarem de almoço de domingo na minha casa, vocês vão achar que está todo mundo brigando, entendeu? Porque na minha casa, não sei se é porque a minha mãe também era assim, eu acho que ela nos educou dessa maneira, né? Assim, o que a gente tem para dizer, a gente diz um assim na frente do outro, assim, com muita honestidade, né? Não tem muito, não é que não tem dedo, assim, a gente não tem dificuldade de dizer e de ouvir as coisas, né? Então, assim, e às vezes eu noto que para certas pessoas isso é muito duro, né? E eu sei que se eu chegar desse jeito vai ser muito difícil e não estou encontrando uma possibilidade. E aí Senhor, eu preciso conversar com essa pessoa, a gente precisa resolver esse negócio, precisa esclarecer. Ou às vezes assim também na minha função de padre, nas minhas responsabilidades como padre, eu sei que preciso dizer uma palavra às vezes mais difícil, né? É muito interessante, assim, eu vou rezando, às vezes celebro a missa, rezo para aquela pessoa, na hora de rezar o terço, rezo para aquela pessoa. E aí é muito interessante, a própria pessoa me pede para conversar sobre aquele assunto. Ou seja, às vezes quando a gente não encontra um canto, pedir ao Senhor a oportunidade, né? Às vezes, vocês que já são casados, precisam tratar de assunto, Senhor, né? Providencie um momento para eu e meu esposo sentarmos e conversarmos, né? Tratarmos dessa questão, ou no namoro, ou no noivado. Então, isso é uma coisa muito importante. Rezar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a encontrar tempo para o diálogo. Um segundo lembrete importante, que se vocês não têm costume de dialogar, estou falando de diálogo no sentido verdadeiro agora, tá bom, gente? Não estou falando de monólogo a dois, né? Se não tem hábito de dialogar, ao menos no início, não se pode esperar que isto surja espontaneamente. Não vai surgir espontaneamente. É por isso que às vezes é necessário procurar o diálogo livre e conscientemente. Ou seja, se for necessário, tem que marcar dia e hora e tema. Toda sexta-feira à noite nós vamos conversar sobre algum tema importante da nossa vida. Claro, estou aqui talvez exagerando, entendeu? Mas assim, às vezes é necessário marcar dia, hora e tema. Porque não vai surgir espontaneamente. Até porque o diálogo às vezes é, como eu disse, exigente, e sendo exigente, às vezes a gente corre dele. A gente evita. Então tem que marcar dia e horário. Então a primeira coisa tarefa de casa para vocês acabou essa nossa formação, já pensar no primeiro diálogo. Que dia que nós vamos fazer o primeiro diálogo, entendeu? Já tem que marcar. Então, não esperar assim. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Hoje, assim, a gente diz, mas não, tem que ser espontâneo, porque isso não é amor. Mentira. Não é isto. Não existe isso. Claro, de vez em quando a gente tem gestos mais espontâneos, assim, imprevistos, ou não pensados, ou não programados de amor, ou mesmo assim, porque a gente está rezando por uma situação, por um diálogo acontecer, pode ser que num determinado momento, assim, por uma graça particular de Deus, a gente consiga entrar num diálogo sem ter previsto, sem ter marcado, mas normalmente a gente não deve relegar isso à espontaneidade, não vai acontecer, ou vai acontecer com uma qualidade aquém ou numa frequência muito aquém do que o casal tem necessidade. Um terceiro lembrete muito importante, que eu já mencionei sobre isso, mas queria colocar isso aqui em evidência, é que cada pessoa é diferente e vê a vida com seus óculos. E, sobretudo, em se tratando de homem e de mulher. Hoje, nesse ambiente de ideologia de gênero que a gente vive, fica parecendo que a gente está xingando as pessoas de falar que homem e mulher é diferente. Pelo amor de Deus. Se vocês pensam assim, então pega lá uma foto de um homem nu e de uma mulher nua e diga para mim se é igual. Se vocês tiverem a coragem de me dizer isto, eu interno vocês na clínica psiquiátrica. Homem e mulher não são iguais. Eles são iguais em dignidade, eles são iguais em importância diante de Deus. Isto sim, eles são iguais nos valores, assim, têm os mesmos valores no sentido, são pessoas de valor, né? São importantes, isto sim, mas eles não são iguais. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa, né? Ela falou, padre, eu vou lá, faço arroz tudo bonitinho para o meu esposo, né?
pego, descasco o tomate para fazer a rosa, pego lá o talo do brócolis, faço a rosa, né? Ele chega e pega a colher, coloca tudo no prato, nem disse que estava gostoso, entendeu? Tudo igual, eles são todos iguais mesmo. Né? Então, não são. Então, imaginem só, se vocês são homem e mulher, já tem uma diferença natural. Depois tem todas aquelas diferenças sobre as quais eu falei. De educação, de temperamento, de história de vida, de sensibilidade, de conhecimento e uma série de outras diferenças que fazem com que vocês vejam a realidade de uma maneira muito distinta, e isto interfere no diálogo. Eu não gosto muito dessa palavra, porque também ela virou uma palavra assim meio slogan, né? Mas é aquilo que realmente se chamava de empatia, empatos, ou seja, eu entro no mesmo modo de sentir daquela pessoa. Eu passo a sentir com ela e sentir como ela. Eu tenho que começar a ver o mundo a partir do ponto de vista dessa pessoa, para eu ver como ela está vendo. É todo o empenho de entrar na realidade. Não, peraí, né? Como é que ela sente, né? Como é que ela pensa? Né? Preciso considerar isso na hora de falar, na hora de ouvir. Né? Porque senão é difícil eu também entender certas coisas. Então, já sendo homem e mulher é difícil, depois com todas as diferenças que existem. Então, considerem isso. Né? Esta pessoa para quem eu falo ou de quem eu estou ouvindo uma coisa, não é igual a mim. Não tem a mesma sensibilidade que eu tenho, não pensa igual eu penso, não teve a mesma educação que eu tive, não viveu as mesmas experiências que eu vivi. Então, por isto ela vê assim, ela pensa assim, ela fala assim. Né? Um quarto lembrete muito importante é que nem sempre se encontra esta verdade, ou seja, encontra o que nós queremos encontrar, numa vez só. Às vezes a gente começa a conversar e conversa, sei lá, por 1, 2 horas, a gente chega num determinado momento que a gente entendeu, né? Nós não estamos fazendo, não estamos indo para frente, não está resultando em nada, né? Então é melhor dizer assim, olha, vamos pensar um pouquinho mais, vamos rezar um pouquinho mais, né? Vamos continuar essa conversa num outro momento, né? Vamos marcar para uma outra hora a continuidade, né? E tem coisas que vão exigir um diálogo contínuo. Por quê? Porque até nesse momento a gente pode entender de uma maneira. Amanhã acontece alguma outra coisa, a gente passa a entender de uma outra maneira. Então isso é muitíssimo importante. Mesmo que certas questões a gente vá, entre aspas, concluindo-as, mas em certa medida todas as realidades da nossa vida mantêm-se numa tensão e numa abertura para uma plenitude nunca alcançada. E por isso, mesmo que a gente tenha concluído assim, a gente deve manter sempre uma portinha aberta, porque talvez amanhã a gente se dê conta de uma coisa que a gente não tinha se dado ainda e a gente precisa rever se aquela conclusão se confirma ou ela se contradiz. É por isso que, mesmo que a gente precise conversar 2, 3 vezes, depois de 2, 3 vezes a gente chega numa conclusão, é importante manter esta atenção para um discernimento melhor. Por isso, se não conseguiu, vamos dizer assim, chegar a um ponto, né, de conclusão, não tem problema, vamos conversar mais depois, vou pensar mais. Às vezes a gente ouve uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso antes, preciso pensar mais nisto, né? Preciso voltar para casa e pensar mais nisso, se é namorado, se é noivo, não. Vamos dormir e amanhã a gente continua conversando. Não tem nada de errado nisto. Assim, para amadurecer depois a reflexão. E depois um quinto lembrete muito importante, isto é um problema nos nossos dias, né? Precisa começar a fazer diálogo intrínseco. O que significa um diálogo intrínseco? Vocês têm que tratar de temas que são intrínsecos à própria relação e temas que envolvem a própria pessoa. Falar de si mesmo e falar da relação. A gente conversa de milhares de coisas, também importantes, né? Mas o que é mais importante num diálogo de casal é a própria relação e eles mesmos, envolvidos naquela relação. Então, assim, muito importante, e por isso eu falei de marcar dia e escolher tema, porque às vezes a gente tem que dizer mesmo, olha, semana que vem nós vamos conversar sobre a educação dos nossos filhos. Semana que vem nós vamos conversar sobre a continuidade da nossa relação. Peraí, tem 5 anos que nós estamos namorando, nós vamos continuar a vida inteira? Namoro foi feito para acabar, ou casa ou termina, entendeu? Namoro não foi feito para durar para o resto da vida. Então, vamos tratar deste tema. Né?
Então, temos que colocar estes temas intrínsecos. E vocês vão notar que quanto mais for os temas disserem respeito a vocês e a relação, maior profundidade se ganha no diálogo, maior profundidade se ganha na relação, maior possibilidade de um amor verdadeiro e profundo, maior alegria da própria relação. Quanto mais superficial e mais extrínseco é o diálogo, o movimento é inverso. Tipo, a gente só conversa de futebol, da lua que está bonita. Não, pode conversar. Isso não é que toda vez agora que vai conversar, a gente tem que só conversar de temas intrínsecos. Mas que é muito importante que estes temas eles ocupem um lugar central na relação. E eu queria deixar alguns pontos, vamos dizer assim, para terminar essa nossa formação, para que vocês pensem, como eu disse, para não ficar assim solto. Tudo bem, um monte de coisas importantes, sérias certamente, né? Mas 3 perguntas importantes. Então, a primeira coisa é se vocês realmente estão dialogando a partir dos critérios que estão sendo apresentados aqui. Se realmente há diálogos entre vocês. Se o que vocês fazem quando conversam é realmente diálogo, né? E se vocês notaram que de fato há diálogo, mesmo que não seja perfeito, né? Quais são as qualidades desse diálogo que vocês percebem? Ou seja, quando vocês pensam nesse espaço de discernimento, de compreensão, quais são as qualidades que ele já tem? Prestem atenção que eu não perguntei dos defeitos primeiro. É importante saber valorizar o que é positivo também. A gente tem uma tendência de achar que tudo está ruim. Não, peraí, né? De repente não está tudo ruim. E depois uma terceira reflexão muito importante é onde e como o diálogo pode melhorar. Ou seja, em que pontos ele precisa melhorar. Seja talvez na disponibilidade de ouvir, na disponibilidade de falar, na capacidade de liberdade interior, independente do que seja, de perder a pretensão de ter a verdade, onde esse diálogo pode ser melhor. Onde ele pode ser melhor. E depois, o quarto que eu já tinha mencionado e que eu queria deixar como tarefa para casa, né, já marcar o primeiro dia, e se for possível hoje, né, marcar já um primeiro momento sério para entrar realmente num diálogo e num tema muito importante. Então era isso que eu tinha para dizer hoje nessa nossa formação. Espero sinceramente que ajude a fazer passos, né, não só ficar na teoria, ainda que seja muito certa e bonita, né, mas dar passos reais para que vocês melhorem no diálogo, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.